Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Aprendendo nas Reencarnações. Hoje nós estamos no sistema remoto, a gente está tentando gravar via Skype. Espero que mesmo assim o conteúdo possa ser útil a todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre um ensinamento do livro Renascimento de Buda. A gente vai falar sobre a questão da reencarnação e, antes disso, cada um de nós irá se apresentar. Olá a todos os ouvintes, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui novamente, virtualmente, com vocês. Oi, bom dia, meu nome é Rogério, eu sou membro da Rap Science desde 2014. Olá a todos, aqui é a Sayuri, eu também sou membro aqui da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, obrigado pessoal. Mesmo remotos, estamos firmes e fortes aqui. A gente vai falar então sobre a reencarnação. A gente reduziu para 2 tópicos o episódio para tentar focar mais o conteúdo. E o primeiro tópico é o conhecimento e o controle da mente. A Sá vai ler o trecho do livro Renascimento de Buda. Amados discípulos, vocês devem manter os ensinamentos de Buda no centro do aprendizado. Façam dos ensinamentos de Buda o principal pilar dos seus estudos. Procurem estudá-los sempre, absorvendo-os em seu coração. Dia a dia, vivam sua vida de maneira correta, de acordo com estes ensinamentos. É de extrema importância que vocês vivam a vida a cada dia de maneira correta. Procurem sempre controlar sua mente com o conhecimento da verdade de Buda. Lembre-se de governar a mente e dominar o próprio eu, com base no conhecimento da verdade de Buda. O conhecimento irá servir para vocês controlarem suas emoções. Grande parte dos seus erros são causados pelas suas emoções. Muitos de seus erros vêm de seus sentimentos e pensamentos. O conhecimento correto da verdade de Buda irá governar estas coisas. Vocês devem dominar seus pensamentos e emoções por meio da correta compreensão da verdade de Buda. Bom, obrigado, Sá, por ter lido esse trecho. A gente vê a questão da importância do conhecimento no controle da mente. Muitas vezes a gente pode achar que só a meditação ou só a simples prática de meditação já vai gerar um controle emocional. É claro que a meditação ela ajuda bastante na nossa tranquilidade. Por exemplo, a prática de respiração profunda, ir nos templos, meditar, tudo isso ajuda bastante para a gente controlar as nossas emoções. Por exemplo, para diminuir a raiva, enfim. Só que para a gente ter um controle emocional total, é importante que a gente tenha conhecimento da verdade. Porque, por exemplo, se alguém fere a gente, se alguém emite algum tipo de palavra que nos machuca, só a prática de meditação não vai ajudar a gente a perdoar essa pessoa. Por isso que o conhecimento espiritual é importante também. Uma coisa interessante nesse trecho, né, complementando também o que o Gabriel falou, é que ele fala assim, é controle de pensamentos e sentimentos. Então, o que ele está juntando, né? O pensamento, o sentimento, assim, eu não sei para todos, mas para mim, assim, a gente liga muito com como que fala? Como se fosse algo, um impulso, assim, sabe? Uma emoção, assim, sabe? Aquele negócio que você vai por impulso e tudo mais. E quando vem a palavra controle, você tá anulando esse impulso, né? Você tá pensando, tipo, não, pera, deixa eu racionalizar aqui o que eu vou sentir, sabe? É controle da mente, o controle do que você está pensando, o controle do que você está sentindo. Então, é interessante esse jogo de palavras que é feito, né? Tipo, você não está só se deixando levar, as coisas que você pensa assim, porque veio na sua cabeça ou porque você está sentindo. Assim, é uma coisa assim, você está filtrando de forma racional, sabe? Você fala assim, opa, peraí, aconteceu alguma coisa, né? Que nem o exemplo que o Gabriel falou, assim, de perdoar alguém, assim. Você fez alguma coisa, alguém fez alguma coisa errada e tudo mais, deixou você chateado. Se você não pensar muito e ir só pela emoção, você vai ficar bravo com a pessoa, não quer mais falar com ela e tudo mais, né? Mas
quando você controla a mente, assim, você começa a pensar em outras coisas. Fala assim, nossa, por que a pessoa fez isso? Será que ela tá bem? Será que... você começa a ter uma empatia por ela também, né? Então, é interessante, assim. Eu gostaria de fazer esse comentário, assim, por causa desse jogo de palavras aí. Bom, obrigado, Karen, pelo comentário. Realmente, essa parte de pensar antes de fazer. Eu acho que o conhecimento da verdade, ele proporciona isso. É o que eu comentei há alguns dias sobre a questão da autoproteção. A autoproteção, ela é um instinto. Então, se alguém fere a gente, é natural que a gente vai querer ferir a pessoa de volta. A gente é animal. No nível mais baixo, o ser humano ele é um animal. Ele precisa se proteger. Só que, se, por exemplo, alguém faz uma... Voltando, a gente vai falar das palavras, né? Alguém espalha um boato sobre mim, por exemplo. É claro que instintivamente eu vou querer fazer o mesmo. Eu vou querer também rebater. Falar mal da pessoa que espalhou um boato sobre mim, coisa desse tipo. Só que quando você tem conhecimento espiritual, você vê que não vale a pena. Porque você começa a enxergar a cadeia de ação e reação. E você começa a ver aonde que isso vai me levar. Se eu agir olho por olho, dente por dente, aonde que essa situação vai chegar? E é claro que vai chegar numa algo ruim. Por exemplo, se a gente não perdoa as pessoas, a gente acaba adoecendo. Isso tem um efeito no nosso corpo físico também. Por isso que o conhecimento da verdade ele gera esse controle emocional. Essa questão do instinto que a Cara comentou, desse impulso. Você tem esse impulso de reagir ou de ter raiva. A meditação ela te ajuda a controlar. Só que o conhecimento da verdade, que são os livros do Mestre Okal, as palestras dele, eles te dão base para você pensar antes de agir e pensar de maneira correta. Agora fica a minha pergunta. O que tudo isso tem a ver com encarnação? Com encarnações? Porque você falou assim, é uma cadeia, né? Então, eu acho por instinto, assim, e isso pode formar uma cadeia e pode ter como consequência alguma coisa não tão boa. E aí, quando a gente coloca esse fator que a gente está falando aqui, né, no cenário das reencarnações, pode significar que uma coisa que a gente fez nessa vida pode ter reflexo numa próxima reencarnação? Uma próxima encarnação? Sim, exato. Pode ter sim. Por exemplo, se a gente se dá mal com uma pessoa nessa vida, a gente se dá muito mal com alguém, e a gente não perdoa a pessoa, continua tendo esse sentimento ruim, negativo, isso é um karma negativo que é gerado nesse relacionamento e acaba que a gente acaba colhendo esse karma na outra vida. Às vezes a gente fala, né, que é melhor perdoar todo mundo nessa, porque daí você não tem que encontrar na outra. Então é melhor já resolver tudo para não ter que encontrar de novo, é verdade. Porque já que você veio pra cá... Cara, até abriu o microfone pra rir. O perdão, ele é engraçado. Por quê? Muitas vezes a gente tem que perdoar, na verdade, primeiro, é por nós mesmos. Pra gente ficar bem. Esse é um primeiro... E pra não ferir a nossa natureza divina. E segundo, é realmente para não encontrar de novo na outra. Porque tá louco. Já teve treta nessa, aí... briga e na outra vai ver de novo. Então é melhor já zerar tudo nessa. Tem o ensinamento do mestre aí, ele ensina tudo. É só praticar. Zera os karma. Só que tem um conceito que é muito interessante, que é do Joseph Murphy. Ele fala assim: você não precisa gostar de alguém para perdoar a pessoa. Isso é muito interessante. Você não precisa gostar para perdoar. O perdão, ele vai além do gosto ou não gosto. O gosto ou não gosto, ele é algo pessoal ainda. O perdão, ele é uma emoção, um sentimento mais elevado. Então, mesmo alguém que tenha feito mal pra gente, ou alguém que a gente não goste, você consegue perdoar alguém que você não gosta. Pode ser que no processo você comece a gostar dessa pessoa, ou pelo menos enxergar um pouco as qualidades, mas o perdão ele vai além do gosto ou não gosto. Você pode querer ter uma distância certa de uma pessoa que você não gosta, perdoando ela. Isso é muito interessante. E aí na próxima encarnação, se houve o perdão nesse relacionamento, nessa interação, ótimo. Pode ser que se encontre como amigo daí, e não mais numa situação adversa, mas tá no nosso plano de vida encontrar uma série de pessoas
E a questão do perdão, ela sempre acontece para todo mundo. Bom, Interessante isso. Tipo, você. É muito assim, né? Pô, não gosto daquela pessoa, tal. Mas tá bom, eu vou perdoar ela. Vai pra não encontrar é. na vida seguinte. É um pouco. Assim, ai, deixa eu resolver logo esse assunto. É engraçado. Acaba sendo uma motivação, assim, né? Não é que você quer que a pessoa assuma, mas é melhor que a gente perdoe, a gente gere o sentimento de perdão de dentro da gente e emita esse perdão pra pessoa. Aí você consegue... E o conhecimento da verdade, ele gera o perdão também. Quanto mais você conhece a verdade, mais você conhece o coração de Deus, de Alcantara, mais você se aproxima do perdão também. Por isso que o conhecimento ele é muito importante. Esse foi o primeiro tópico do episódio de hoje. A gente vai agora para o segundo tópico, que é: nada é desperdício nesta vida. Quando as pessoas adquirem a consciência de que o ser humano possui uma vida eterna e que passa diversas vezes pela reencarnação, seus valores começam a sofrer uma grande transformação. Ou seja, sua vida dá um giro de 180 graus. Em outras palavras, depois que aprendem essa verdade, as pessoas passam a enxergar a vida por uma perspectiva de longuíssimo prazo. Amados discípulos, de qualquer modo, vocês contam com o Evangelho da Esperança. Regozijem-se nele, pois ele diz que nada do que vocês aprenderem nessa vida será desperdiçado. Nem tudo o que vocês aprendem nesta vida terá utilidade em sua vida atual. No entanto, aquilo que vocês aprenderem nesta vida certamente será útil na próxima encarnação, sua vida depois desta. Quando partirem deste mundo, vocês viverão centenas de anos ou talvez mais no mundo real. Então, quando sua alma desejar dar seu próximo passo no treinamento, ela irá assumir uma forma e passará a viver neste mundo terreno novamente em um corpo físico. Vocês irão, em outras palavras, nascer, crescer e experimentar vários desafios. Portanto, como podem ver, tudo o que tiverem obtido por meio do seu treinamento nesta vida, com certeza será útil a vocês no treinamento da sua próxima vida. Ok, obrigado. É interessante essa passagem também, claro que está envolvido com o nosso processo de encarnação. Às vezes a gente pensa, mas eu estudo tanto nessa vida, eu tenho uma série de aprendizados, mas às vezes parece que é desperdício, que a gente passa por uma série de sofrimentos e que não precisava ou que está perdendo tempo. Mas, como a gente viu nesse trecho, tudo que a gente aprende nessa vida, como tem a lei da ação e reação, tudo que a gente aprende fica gravado na nossa alma. E nada disso é desperdiçado. Pode ser que você não colha hoje a virtude do que você tem plantado, mas você pode colher na sua vida, na sua próxima vida. É claro que a gente não estuda, a gente não se doa para receber virtude, não é esse o objetivo. A gente faz isso porque é o que a gente acredita, o que a gente acha que é certo. Só que você acaba colhendo os frutos no futuro. Por isso que não perder tempo é muito importante. Sempre estar buscando aprender, buscando se desenvolver, porque a colheita ela sempre vai chegar, uma hora ou outra. Nessa vida, daqui algumas décadas mais para frente, ou pode ser que seja mais rápido, pode ser na próxima encarnação. Enfim, a colheita sempre vai vir e nada é um desperdício. Por isso que é importante ter o conhecimento dessa verdade, né? Ter o conhecimento desses conceitos e tudo mais. Porque imagina uma pessoa que não acredita ou que não conhece esse sistema de encarnações, né? De reencarnações e tudo mais. Ou seja, ela não sabe que um aprendizado que ela está tendo nessa vida, ela vai conseguir usufruir numa próxima, por exemplo. E se ela não sabe disso, então é a mesma coisa de ela não conseguir encontrar um propósito nesta vida, né? Porque se ela pensa assim, é só essa vida mesmo, é só umas décadas e tudo mais, por que eu vou fazer isso se daqui a umas décadas eu vou morrer?
e pronto, é como se fosse um ponto final, assim, como se acabasse tudo, né? E não, assim, esse trecho, né, essa mensagem aqui que a gente está transmitindo aqui também é a ideia de que tudo que você está aprendendo, tudo que você aplica, o bem que você faz assim para as pessoas, ele não é desperdiçado. Você não vai perder isso assim, daqui a algumas décadas quando partimos deste mundo e vamos para o mundo espiritual, né? Então, e isso talvez assim, pessoas que desconhecem isso podem, justamente por não ter o conhecimento desse depois, pode justificar atos estranhos ou errados, né, do que eles estão fazendo agora, assim, com a vida deles, né. Então, por isso que, assim, esse conhecimento é muito importante, assim, não é só, assim, ter esse conhecimento, não é só acreditar, eu acredito, não acredito, é acreditar porque é isso mesmo, é um conhecimento, é uma verdade. Sá levantou a mão? Não, eu ia falar meio que, tipo, não completando, mas na linha do que a Karen falou, né, que tem até o trecho que fala assim, que a gente passa a viver uma perspectiva de longuíssimo prazo. E eu acho que, sei lá, esse capítulo, esse livro inteiro, ele passa meio que pelo menos assim, que eu vejo uma mensagem muito de esperança, assim, porque eu acho que tem muitas vezes na vida que a gente sente que tá fazendo esforço ou se dedicando e não vê os resultados. Então eu acho que você entender que nada vai ser em vão, que tipo, tem muitas coisas na vida que vai ser esforço contínuo, que você só vai colher isso a muito longo prazo, você começa a entender que nada é desperdício, né? Então, assim, principalmente acho que pra dar um pouco mais de esperança, assim, e perseverança pra gente continuar, porque às vezes a gente tá indo num ritmo que a gente não sente as coisas mudando. Então eu acho que dessa perspectiva de longuíssimo prazo é importante. Um outro ponto que acho que é interessante a gente comentar aqui também é que, às vezes, né, entre os ouvintes pode ter alguém que esteja com algum problema, assim, e fala assim, nossa, mas longuíssimo prazo não tá tão longe, nossa, se eu ser bonzinho agora, eu só vou conseguir o resultado só quando eu morrer e nascer de novo, vai saber daqui a quantos séculos, né? Mas também é importante lembrar, assim, de que esse sistema de ação e reação também não é assim, é algo que também é válido para as próximas vidas, mas também é válido nessa vida, assim, sabe? Já presenciei várias situações assim em que nesta vida, né, você está numa situação, você está enfim, você está enfrentando um tipo de situação, um tipo de dificuldade, e quando nesta vida você muda seus pensamentos, ressignifica de uma forma positiva a forma como você está interpretando alguma situação ou alguém que aparece na sua vida, tal, naturalmente você emite uma vibração diferente, né? E você, com isso, mesmo espiritualmente, você consegue receber ajudas para você ter inspirações, né, mais positivas de como você pode ressignificar positivamente e lidar com aquela situação e conseguir resolver o problema, sabe? Então, às vezes, por exemplo, tem alguma pessoa que está agindo de uma forma muito estranha, eu tenho que perdoar essa pessoa porque na próxima eu vou me dar bem com ela ou não vou encontrar com ela, tal. Mas o que a gente quer dizer assim também é que você pode resolver essas coisas dentro dessa mesma encarnação, ressignificando isso, né? Tendo empatia por essa pessoa, tentando entender o porquê que ela está agindo daquela forma e tudo mais, e com isso você vai receber inspirações para conseguir resolver o assunto com essa pessoa e criar uma conexão mais forte, né? Que às vezes estava na sua missão de vida, vocês se encontrarem, essas duas pessoas se encontrarem e justamente uma conseguir existir esse confronto para provocar algo maior, assim, né? Como, por exemplo, uma ajudar a outra. Então também existe esse outro lado que podemos dizer que é de curto, médio prazo também.
Exatamente. A gente pensa no longuíssimo prazo porque isso dá esperança pra gente. A gente saber que a vida não acaba nessa encarnação é algo que dá esperança. Mas o perdão, por exemplo, você vê nas lives que a gente tem feito, a gente tem visto casos de pessoas que se curam de doenças porque conseguiram perdoar. E aí você vê que a lei da ação e reação ela age mesmo a curtíssimo prazo. E a questão da reencarnação é isso, ela é um processo, é como se fosse... A reencarnação ela foi um sistema criado por Deus para que as almas humanas se desenvolvessem. Por isso que a reencarnação foi criada por Deus, para que a gente sempre tivesse novas chances, para que fosse um ciclo mesmo. E esse longuíssimo prazo que a gente fala são milênios. Então, você pensa, mesmo que você erre agora, você esteja se aperfeiçoando, você pode continuar esse aprimoramento por bastante tempo. Mas não é porque é longuíssimo prazo que a gente vai desleixar também. A gente vai continuar se esforçando, batalhando, mas acreditando na lei de ação e reação. E é por isso que a vida fica muito mais interessante quando a gente pensa dessa maneira. Fica muito mais interessante você viver sabendo que você está dentro de um ciclo constante de vida e morte, de aprendizado, de crescimento, e que vai se repetir infinitamente, eternamente. Isso dá muita esperança pra gente. Algo interessante aqui também, que eu lembrei agora, quem tiver curiosidade, né, também de se aprofundar mais nesse assunto, tem um filme produzido pela Rap Science, que é As Leis do Sol. Ele tá no YouTube também, dá pra se digitar lá As Leis do Sol, você consegue achar esse filme, e ele mostra assim as várias encarnações do mestre, né, durante a existência da Terra, né, e você vê os personagens e cada personagem lá aparecendo em várias eras, né, então é como se o que mostra, na verdade, são esses personagens se reencarnando várias vezes, e você consegue ver a relação que um personagem tem com o outro, e é um filme interessante de se ver sobre essa perspectiva, sabe? Você vê a trajetória dos personagens assim, de acordo com as encarnações que vão acontecendo, e você começa a ver as interações acontecendo também. Então, é um filme bem bacana, assim, eu gosto bastante desse filme também. E além das leis de eternidade que eu falo bastante, né, nas gravações, então fica a dica aí também para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Sério, levantou a mão? Não, mas eu só ia falar que esse ensinamento, né, a gente ter essa consciência da reencarnação, né, a gente falou aqui do uma alma eterna, do longuíssimo prazo, é interessante também que aí a gente pensar, nossa, a gente vai ficar 100 anos nessa vida, né, o que é isso perto, tipo, de uma alma eterna, o longuíssimo prazo, mas eu acho que isso também faz a gente sentir o quanto que é importante o que a gente está vivendo agora, né, então assim, a gente vai voltar aqui em outras vidas, como outras pessoas, mas que, tipo, uma vida, assim, eu, como Sayuri, aqui, gravando podcast com vocês, é só essa. Então, acho que isso faz também a gente dar valor pro que a gente tá vivendo e quanto é raro o momento que a gente vive, é importante a gente aproveitar essa chance que a gente tá tendo, né? Oi. Então, eu queria falar assim, tem muita... A gente tava vivendo um momento, assim, que a gente tem que ficar confinado e... Eu vejo, assim, tem muita gente que fica reclamando só. Fica discutindo política e... Eu acho que assim, eles estão assim, desperdiçando, assim, né? Desperdiçando tempo. Porque é um momento assim, que eu vejo, assim, pelo menos pra mim. Você fica mais isolado, é o tempo de você olhar pra dentro. E você de você se fazer assim. Refletir, fazer assim. Usar esse tempo pra se autoconhecer. Só que muita gente assim tá usando esse tempo pra ficar, né? Pra ficar reclamando do governo, ou sei lá. Então acho que assim está sendo um desperdício. Em vez de usar esse tempo para você, sei lá, para estudar, né, para passar mais tempo com a família, ficar brigando por causa de política. Então acho que assim está sendo assim, as pessoas não estão percebendo assim o sentido, né, por trás disso. Isso que eu tô percebendo, né? Realmente, Roger, a questão da... O mestre Okawa fala, né, que a gente não deve desperdiçar nenhum minuto da nossa vida. E a gente sempre tem o que melhorar, sempre tem o que aprender.
E culpar os outros, ou culpar o ambiente, acaba sendo um desperdício de tempo também. A gente sempre busca mudar o que a gente pode mudar, o que a gente não pode mudar, a gente não pode mudar. E a lei de reação, a lei da ação e reação, ela é cruel. Porque assim, se você desperdiçar o seu tempo, ele não vai voltar. O tempo que a gente desperdiçou ontem, a gente não vai ter ele de novo. E aí é um balanço que tem dessa questão da reencarnação do longo prazo e a lei da ação e reação. O longuíssimo prazo ele dá um certo conforto, só que a lei da ação e reação ela aperta. E aí você tem um equilíbrio daí da nossa existência. Mas eu considero cruel, porque não volta, né? Você perdeu tempo ontem, você fez alguma coisa errada, você vai ter que correr atrás agora, depois. Então, a gente tem que... Quando a gente conhece a verdade, a gente tem que tomar... A gente fica muito mais atento à nossa vida. Eu acho que a palavra é essa, é atenção mesmo. O que a gente está fazendo, o que a gente está falando, e o que isso vai contribuir para a nossa existência, nessa vida e nas próximas vidas também. Bom, então é isso. A gente encerra o Rapcast de hoje. Foi remoto, acho que foi uma experiência interessante. Acredito que pode ser um bom modelo daqui pra frente. Agradeço a presença de vocês, agradeço aos ouvintes também pela atenção em ouvirem. E é isso, um abraço. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado, gente. Até bom confinamento. Obrigada a todos e até a próxima.